Bom dia, vlog, quer dizer, boa tarde, porque já são 13 horas. Mais uma vez estou aqui em São Paulo e hoje é terça-feira, dia de evento no Ibirapuera. Fui convidada pela Nike para poder participar de um evento, de uma promoção de uma corrida que vai ter entre Nike e Centauro. E cá estamos aqui novamente nessa cidade. Parece que é um pulo, né? Mas na verdade são 3 horas de viagem. Como vocês podem ver, eu passei a manhã inteira dentro de um ônibus viajando. São 3 horas de viagem de carro. De ônibus costuma demorar um pouco mais. Então fica um pouco cansativo fazer essa viagem. A gente não mora em São Paulo, a gente mora em Paraisópolis, que fica em Minas. E Paraisópolis fica praticamente do lado de São Paulo, então por isso que fica fácil esse acesso de vir para cá para esses eventos, geralmente ou dia de semana ou finais de semana. E tem surgido muitas oportunidades de vir com mais frequência a São Paulo depois que eu mudei para Paraisópolis, e isso para minha profissão de influenciador é excelente, né? Tá próximo ali das marcas que geralmente te contratam para os trabalhos. Então vocês vão estar me vendo com bastante frequência aqui, por exemplo, domingo que eu estive aqui, hoje terça-feira novamente. E eu vou mostrar tudo pra vocês que vai rolar nesse evento, então bora acompanhar aqui. E já aproveitando, deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E ontem chegou pra mim, olha que bonitão, já trouxe pra testar. É meu primeiro tênis da Nike, gente, de corrida. E eu comprei um baratinho pra testar pra ver se realmente vale a pena investir num tênis de corrida mais barato. Eu vim com ele dentro do ônibus, até o momento não me incomodou. Vamos ver como vai ser ele correndo. Porque eu viajo, independente de quantos dias eu fico, eu trago minha proteína vegana da Dobro. E eu gosto de trazer o pote, porque às vezes eu tomo à tarde, então eu não sei qual quantidade eu vou tomar. Trouxe frutas picadinhas, melão, mamão. Trouxe banana também. Trouxe aveia pra colocar com frutas. Porque, gente, eu trago aveia porque geralmente eu preciso de aveia sem glúten e não é todo lugar que tem. Trouxe chá também pra tomar à tarde. E eu trouxe tudo isso aqui na mochila pra comer ainda hoje. Eu já pedi também meu almoço enquanto eu tava vindo pra cá, pra que não demorasse, né? Porque ia demorar em torno de uns 60 minutos. Então eu já pedi e eles já estão chegando aí. Pedi de almoço tofu, omelete, feijão carioca, legumes e purê de batata. Esse aqui vai ser meu almoço de hoje. Já estou pronta para ir, já tô com a minha roupa. São 5h30 da tarde, então bora lá. Eu vou confessar pra vocês, eu particularmente não sou muito fã de fazer treinos à noite, não. Chega tipo 6 horas da tarde, já tô com sono, vontade de dormir. Meu relógio biológico funciona de manhã. Me conta aqui, você prefere treinar na parte da manhã, à tarde ou à noite? É um treino de corrida? Sim, é. Eu vim de mochila? Vim. Por quê? Porque eu não tinha outra alternativa, né? Eu não vim de carro, então não tinha como trazer em outro lugar as coisas. E aí eu trouxe a mochila. Espero que tenha lugar para guardar. Esse evento foi para promover uma corrida que acontece no dia 5 de maio em São Paulo, que é a Nike Run. Nele foi possível testar e correr com os tênis da marca. E eu escolhi esse daí, o Invisible Run 3. Que, aliás, em breve eu também irei receber e vou contar para vocês sobre esse tênis. Mas já deu para ter algumas impressões ali nos 5 quilômetros que a gente fez no Ibirapuera. Esses eventos que costumam acontecer em São Paulo, eles geralmente chamam alguns influenciadores e alguns corredores conhecidos ali, amigos mais próximos. E muita gente me pergunta como faz para participar. Quem trabalha com divulgação no Instagram, no nicho de corrida, costuma ser chamado. Eu recebi um convite do pessoal do marketing da Nike no meu Instagram para participar desse evento e claro que fui. Olha quem tá aqui comigo. Oiê! É Gabi Gunter ou Gabi Gunter? Gabi Guter. Guter. A gente tá aqui só no Pace Fofoca. Tô focando, veio da Nike, uma corridinha 5km. 5km Pace Fofoca. Só contando os causos.
Bom dia, vlog! Hoje é quarta-feira, estou aqui em São Paulo. Vou aproveitar que eu tô aqui no hotel, tem uma academia aqui, vou fazer o meu treino hoje. Eu ainda não fui embora, porque eu vou pegar um ônibus mais tarde e o ônibus sai por volta das 4 da tarde. Então, até dar esse horário, eu tenho ainda um tempo livre para poder fazer alguns trabalhos, editar algumas coisas, postar algumas coisas. E aí eu já aproveito também e faço academia para ficar livre hoje no dia. Acabo que quando eu saio daqui umas 4 horas da tarde, que eu pego o ônibus na rodoviária, eu chego em Paraisópolis por volta de umas 8 da noite. São mais ou menos aí umas 4 horas de viagem. E é isso, vou aproveitar então o resto do dia que eu tenho aqui ainda em São Paulo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal. E hoje é o primeiro dia correndo oficialmente com o Nike da Shift 12. Eu usei ele por esses dias, mas para dar aquela amaciada no tênis. Esse de fato é meu primeiro tênis da Nike de corrida. E agora, como a gente entrou nesse mercado de vender tênis, né, trabalhar com as vendas das marcas, o Downshift é um tênis que sai muito. Então a gente decidiu testar ele, comprar ele para testar e falar para vocês. Aliás, já comentei, já testou algum tênis da Nike? Qual modelo você testou? Quilômetro 1, o Nike Downshift 12 é um tênis de entrada, tá bom? E o que eu senti com ele nesse primeiro quilômetro é que ele tem uma pisada um pouco mais seca. Ele é um tênis que tem estabilidade. Por ter aí um amortecimento mais seco, você vai encontrar estabilidade nesse tênis. Quilômetro 2, uma das coisas que me incomodou nesse tênis é que ele tem uma forma um pouco mais justa. Porém, eu tenho um pé largo. Então, assim, todos os tênis que têm uma forma mais justa, para mim, incomodam um pouco. Eu, inclusive, peguei um número a mais que o tamanho meu casual. E eu te aconselharia também pegar um número a mais que o seu tamanho casual. 3 quilômetros. Eu senti ele pouco respirável, tá? Por ele ter essa forma mais justa, a impressão que eu tive é que ele fosse um pouco menos respirável do que os tênis que eu tô acostumada. Então, para longas distâncias, é um tênis que eu não aconselharia pegar. Ficaria aí entre 5 e 10 quilômetros no máximo. 4 quilômetros. Ele tem o drop de 10 milímetros e pesa 240 gramas, o tamanho 37 feminino. E aí, como eu disse, é um tênis que eu indicaria para curtas distâncias, para quem está começando e não sabe qual tênis comprar. Um ponto que vale destacar no tênis é o design dele. Eu achei um tênis bonito. Sabe aquele tênis clean, que você consegue usar para outras ocasiões, além da corrida? Não tem aquele formato de tênis super robusto de correr, sabe? Então dá para você usar aí num passeio, numa caminhada. Ele tem 7 furos para você passar o cadarço, incluindo o furo extra. O cadarço, eu achei ele curto. Ele meio miséria, o cadarço dele. Eu reparei que ele tem um tipo de brilho no tecido do tênis, sabe? No cabedal dele ali na parte da frente tem um tipo de brilho. Ele é todo acolchoado por dentro, tanto na parte do calcanhar, do cabedal, da lingueta do tênis. Ele é bem um tênis tradicional mesmo de corrida, sabe? Ele é um tênis de entrada. Você não vai ver o melhor amortecimento de todos num tênis desse. Até justifica pelo preço, né? A média de preço dele tá R$249. Inclusive, sai promoção dele no nosso grupo de desconto, que às vezes chega até menos que isso, tá? Então aproveita e já entra no link da bio e já fica de olho nas próximas promoções dele. Minha última prova de corrida foi 5 km para tentar bater tempo. E eu consegui fazer isso. E a partir de agora, eu começo meus treinos para meia maratona de Porto Alegre.
Vamos estar lá em abril. Se você vai estar lá, já me deixa aí um comentário. E vamos correr os 21 quilômetros na maratona de Porto Alegre com a New Balance. Ontem eu fiz um vídeo fazendo uma breve reflexão sobre a corrida lá no meu Insta, no TikTok. E o que eu tenho notado é que 5 quilômetros meio que virou uma quilometragem entre os corredores, tipo uma caminhada, sabe? 5 quilômetros é a nova caminhada dos corredores. E muita gente se identificou com esse tipo de situação, porque quando você fala que vai fazer uma prova, vai viajar para correr uma prova que seja 5 quilômetros, se você não estiver indo para bater tempo, ou sei lá, você está indo à toa. Por que só 5 quilômetros? Ainda mais se você é um corredor já de longas distâncias, se você tentar correr 5 quilômetros numa prova, ou quiser ir só para curtir, é como se nem valesse a pena, sabe? E aí eu vi que muita gente se identificou com isso. Porque parece que os novos corredores que estão entrando, principalmente os jovens, querem mostrar tipo superação. Eles não começam mais nos 5. Eles já começam assim, meus primeiros 10 quilômetros, meus primeiros 15 quilômetros, já pulando etapas da corrida, sabe? Eu comecei correndo nos 5 quilômetros. E depois de uns 3 meses de corrida, que eu me senti preparada para poder fazer 10. Em um ano, eu estava fazendo 21. E o que eu tô sentindo dessa molecada que tá vindo agora é que em 6 meses já tá fazendo 21 quilômetros. E muitos deles estão se lesionando. Esse que é o problema. E que correr 5 quilômetros tá meio banalizado, sabe? Você não tá se superando o suficiente. E o que eu quero dizer é não pule etapas na corrida. Você preparar o seu corpo para cada quilometragem é muito importante. Eu, por exemplo, quando eu comecei a correr, eu achei que só porque eu já estava fazendo 5 quilômetros, eu podia correr 5 quilômetros no pace de 5. Não é bem assim, gente. Eu tentava fazer treinos de velocidade e por um tempo eu fiquei treinando bastante treino de tiro. E treino de tiro forte. Não respeitava ali meu limite, sabe? E aí o que aconteceu depois de uns meses treinando assim? Canelite. Não desenvolvi na corrida, né? Que eu tive que diminuir a velocidade para continuar treinando. E ainda desenvolvi canelite nas 2 pernas. Ou seja, o meu corpo não estava preparado para receber aquela carga de treino. Demora tempo. Dependendo da pessoa, demora mais tempo ainda. E nisso, eu já tinha um bom treino de corrida, já fazia fortalecimento, mas o meu corpo não estava preparado. Não adianta você ter o melhor equipamento, fazer o melhor fortalecimento, sendo que o seu corpo não está preparado para isso, entende? Então o recado é não pule etapas na corrida. Escute seu corpo. Fechando aí 5 quilômetros de corrida, ritmo leve, com o Nike Downshift 12. Resumindo então, o Nike Downshift 12. É um tênis de entrada para quem está começando aí nos seus 5 quilômetros na caminhada. É um tênis com um design bem bonito, mas tem uma forma um pouco mais estreita. Ele tem a pisada mais seca, custa em torno de R$ 249. E aí, pelas minhas considerações, você compraria ou não o Nike Downshift 12? Thiago chegou com o Downshift dele. Aqui do lado tem 2 cachorrinhas brigando. Olha, esse Downshift é pintadinho. Pintadinha igual a pintadinha. E aí, amor? O tênis ele é mais apertadinho no pé, né? Mais justo, mais firme né? também. Exatamente. Mais seco, né? Que você Mais fala. seco. Mais seco. Agora, para um tênis de entrada, para quem não sabe se vai correr, que é um tênis versátil para começar a vida de atividade física, aí tudo bem, ele atende, porque tem um design bem bonito, o acabamento dele, você nota que é um acabamento muito bom, você vê, não tem costura, não tem cola soltando, é um excelente acabamento, só que é um tênis seco. E a Lobinha tá conferindo também o tênis. Não é, Lobinha? Se você buscar amortecimento, eu quero um tênis confortável para ficar em pé o dia inteiro, etc. Já não acho a melhor opção. Agora, se quer um tênis versátil, aí eu acho que é um tênis que atende bem. Você foi na academia com ele? Foi. De boa? De boa? Não, malhei perna, pra você ter noção. Com ele. Então legal. Então é um tênis mais seco mesmo.
Como ontem foi dia de treinar superiores, hoje eu vou treinar inferiores e eu aproveitei para testar o Nike Downshift também na academia. Como o amortecimento dele é mais seco, dá sim também para fazer treinos de fortalecimento na academia com ele. Hoje deve estar batendo um recorde de temperatura em Paraisópolis, porque tá muito quente. Desde 7 horas da manhã já estava quente. Deixa eu aproveitar que eu cheguei da academia e mostrar pra vocês os recebidos da Dobro que chegaram aqui pra mim. Chegou a minha proteína vegana. Vieram 2 potinhos de proteína vegana, que eu sempre uso de manhã e gosto bastante. Chegou BT nitrato, beterraba em pó. Ótimo para pré-treino. Eu pedi pro Thiago, que ele tá usando muito pré-treino antes de malhar e de correr. E chegou o lançamento da Dobro, que é um novo gel de carboidrato. Esse aqui é sabor neutro. Neutro Fresh. Ainda não experimentei. Tem 100 mg de sódio e 21 gramas de carboidrato. Zero de cafeína. Esse aqui, ó. O lançamento da Dobro. Ainda não testei. Vou testar nos meus próximos treinos. Deixa eu ver. Tem com e sem cafeína, tá? Todos os dois sabor neutro. Inclusive, eu tenho um cupom de desconto com a Dobra. Então eu vou deixar aí pra vocês o link na descrição desse vídeo e o cupom de desconto. Gostosinho. Para tudo. Enquanto eu tava almoçando e mostrei pra vocês o recebido da Dobro logo um pouquinho antes, eu tava almoçando e chegou outro recebido pra mim. E eu acho que eu sei o que é, mas eu vou mostrar pra vocês. Chegou essa caixa aqui, desse tamanho. Vamos ver. Tá escrito Gabi Oliveira. Olha aqui. Olha a marca, olha a marca. Sente só a marca. Muito feliz, gente. Muito feliz. Novo tênis. Em breve eu venho falar com vocês aqui. Mostro agora? Não, não vou mostrar pra vocês não. Mentira, eu vou mostrar assim. Acabou de chegar aqui pra mim o Nimbus 26. Que inclusive eu tenho 25. Dá pra fazer o teste dos dois e comparar a diferença dos dois. Em breve eu venho aqui e falo mais desse tênis pra vocês. Sempre que eu marco uma viagem internacional, eu fico ansiosa, tipo, todo o processo antes da viagem. Porque eu não gosto de voar, sabe? Eu detesto ficar muitas horas no avião. Não gosto de avião de jeito nenhum. Mas eu gosto de viajar. Mas o processo antes e depois, isso que me aflige um pouco. Até que depois nem tanto. Mas o processo antes que me aflige um pouco. Temos viagem marcada para maio. Vamos para Espanha e Portugal. Estamos organizando todo o roteiro. A gente já tinha programado essa viagem, mas hoje a gente recebeu a nossa confirmação, né, nosso bilhete. E aí a gente ficou com aquela sensação de que tá mais próximo do que a gente espera. E a gente tá indo para Espanha e depois para Portugal para participar de uma corrida. Chama a Corrida Mais Bela do Mundo. Vocês vão ficar encantados com o lugar. O lugar é simplesmente maravilhoso, realmente. E eu tô doida para mostrar tudo para vocês. Outra coisa é que a gente estava no processo de procurar uma nova casa para poder alugar aqui na cidade mesmo e achamos essa casa. Aqui é um pouco difícil de achar casas do jeito que a gente quer, 3 quartos, 2 banheiros, e a gente achou. A casa está sendo pintada e assim que tiver liberado eu quero mostrar para vocês. Estou bastante ansiosa para mostrar tudo que vai acontecer nos próximos meses. Casa nova, a viagem, e eu quero mostrar tudo aqui no canal pra vocês. O canal, a intenção desse canal é fazer como se fosse um diário meu também, sabe? Eu gosto de pegar os vídeos anteriores e ver as viagens que a gente já fez, os lugares que nós fomos. E tá sendo bem legal compartilhar todo esse processo aqui com vocês, o feedback que vocês estão me dando em relação aos conteúdos do canal, que vocês estão gostando bastante. Eu agradeço de coração a cada comentário, a cada curtida que vocês sempre dão aqui. O canal tem crescido cada vez mais graças à interação de vocês e por isso eu quero agradecer a cada um de vocês que tiram um tempinho para comentar e para curtir aqui esse conteúdo. Vou encerrando esse vlog e agradeço vocês por assistirem até aqui. Eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, trazendo mais sobre tênis, mais sobre corrida. Espero que vocês realmente tenham gostado. Um beijo e até a próxima.